Oi, gente! Bom demais estar aqui gravando mais um vídeo pra vocês. E como eu falei no vídeo que eu expliquei sobre a Jocum, que eu faria um outro vídeo sobre a TED, tá aqui. Gente, foi muito engraçado, porque eu olho pra aquele vídeo e falo assim, gente, que cara era aquela minha de desânimo? Mas tem uma explicação pra isso. Eu tava grávida e uma barriga desse tamanho aqui, eu tava assim, não, gente, pode vir pra Jocum que é muito legal. Tipo assim, credo. Mas que bom que ainda assim o vídeo teve uma repercussão legal. Então, vamos bora falar sobre a TED hoje. Pra ficar mais fácil, eu separei o vídeo em 3 partes. A primeira parte eu vou falar sobre as coisas que você precisa saber antes de começar a TED. A segunda parte é sobre as coisas que acontecem durante a escola. O que rola, como que funciona, né, na teoria e na prática. E a terceira parte é sobre o que acontece depois, tá? Terminei a TED, e agora? O que eu faço? Tá bom? Então acho que vai ficar mais claro assim pra todo mundo. Beleza? Preparados? Simbora! Começar falando o que não é TED, tá? TED não é uma escola de teologia, não é um seminário, não é um retiro espiritual. Na verdade, a TED nada mais é do que escola de treinamento e discipulado, onde o aluno passa 5 meses da vida dele conhecendo mais a Deus, aprofundando mais seu relacionamento com Ele, tendo seu caráter tratado, enfim. É uma escola que a gente aconselha para todo e qualquer cristão que queira conhecer mais a Deus. Então, o aluno se muda para esse centro operacional, que a gente chama, né, de base, e ele mora lá, ou seja, ele não vai e volta para casa, é como se fosse um internato. A TED basicamente é dividida em 2 partes. A primeira parte, que a gente chama de fase teórica, e ela dura 3 meses, e tem a segunda parte, que a gente chama de parte prática, que duram 2 meses. No vídeo 2 eu vou explicar com detalhes, de forma mais profunda, o que acontece nessa fase teórica e nessa fase prática. Então é só para você ter mais ou menos uma noção do geralzão aí. Vamos lá. Primeira coisa, o aluno tem que ter 18 anos ou mais, tá? Não pode ter abaixo de 18, salvo exceção se você completar 18 no decorrer da escola. Mas isso tem que conversar, tá? Com a base que você vai fazer. Você precisa ser cristão. Você precisa também uma carta de recomendação do seu pastor ou do seu líder direto. O que vai acontecer? Você vai entrar em contato com a base que você quer fazer escola. Você vai preencher o formulário e vai aguardar o retorno dessa base para dizer se você foi aceito ou não aceito. O que acontece, gente? Um dos valores da Jocum é ouvir a voz de Deus. Então a liderança vai orar e vai ver se aquele é o tempo de você fazer a TED. Eles vão buscar palavras em Deus e aí sim eles vão te dar esse feedback se você foi ou se você não foi aprovado para fazer a TED naquele tempo. Gente, essa é uma pergunta muito difícil de responder de forma precisa, porque vai depender. Vai depender do quê? Principalmente 2 coisas. A primeira, em qual região que você vai fazer TED? Porque, veja bem, nosso país é enorme e a gente sabe que o custo de vida varia às vezes, de bairro para bairro, né? De cidade para cidade, de estado para estado. Então, não tem como eu falar aqui pra você, tipo assim, a TED custa tanto. Porque cada base vai ter o seu valor, porque vai depender dessas questões. Uma outra coisa também, que, tipo assim, se tiver professor vindo de fora, vindo de outro país, ou de uma região mais remota, onde as passagens são mais caras, vai automaticamente mexer um pouco no valor da mensalidade, tá? Mas não vai ser nada tão significativo assim. Eu vou dar uma média pra você. Não significa que isso seja o valor certinho, tá bom? Só pra você se atualizar, ó, a gente tá aqui, ó, primeiro semestre de 2021, eu vou dar uma média aí pra depois você assistir esse vídeo, sei lá, daqui a alguns anos e falar assim, nossa, mas esse preço... Vou chutar aí R$3.000. E esse valor cobre despesas como moradia, alimentação, que geralmente são 3 refeições, né? O café da manhã, almoço e janta, e as próprias aulas, tá bom? Você poderia parcelar em até 3 vezes de R$1.000, por exemplo, entendeu? Então vai depender da base, mais uma vez, tudo depende da base que você vai, da liderança, tá? Essas coisas todas. Esse valor se refere à parte teórica dos 3 primeiros meses, só pra ficar claro aí pra todo mundo. Por isso que esse vídeo eu faço questão de fazer pra você não ser pego de surpresa. Então, corre atrás de pessoas, sabe? Levanta parceiros ministeriais, sua igreja, pessoas que vão caminhar com você, para que isso não seja uma distração e uma preocupação no seu período teórico de TED. A pergunta que não quer calar é:
Pra qual base eu vou, meu Deus? O Brasil tem quase 60 bases, socorro, Jesus, e agora? Calma, calma. Essa é uma pergunta muito frequente, é uma dúvida que muita gente tem, mas ela é fácil de resolver, quer ver? É só você falar com Deus. E Ele vai te direcionar. Gente, assim, olha, um conselho que eu dou pra você é: não caia na pilha de ninguém, não vai pelo preço mais barato, vai por aquilo que Deus está colocando no seu coração, daquilo que Ele está falando com você. Eu tenho certeza que Ele vai te direcionar. Comigo, Deus deu as características da estrutura física, do lugar que eu ia, entendeu? Ele foi muito claro, eu entendi, assim, eu fiz da minha TED em Curitiba, mas hoje eu sirvo aqui em Brasília na Jocum 360. Então, assim, vai aonde Deus falar pra você ir, sabe? Não se prenda a nada. Porque às vezes Deus pode falar as características físicas, geográficas, ou às vezes Ele pode dar o tema da TED. Não, eu quero que você vai fazer TED com esse tema. Sei lá, povos não alcançados, enfim. Porque toda TED tem um tema, tem uma palavra-chave que seja. Então, assim, a minha sugestão é: ore e busque em Deus aquilo que Ele quer, não aquilo que você quer baseado nas circunstâncias. Combinado? Então, fechou. Tá, mas surgiu uma oportunidade de fazer TED num outro país. E aí, Mônica, o que você acha? Olha, eu falaria pra você a mesma coisa que o Lori falou. Faça sua TED em um lugar que você ouça, entenda e consiga se comunicar na sua língua mãe. Gente, TED é um presente de Deus. É um tempo, assim, muito precioso. São 5 meses que você vai viver coisas incríveis. Então, é muito importante que você consiga absorver 100% daquilo que está sendo falado. É muito importante que você consiga comunicar 100% das coisas que estão acontecendo no seu coração, sabe? Porque isso faz parte do processo. Então, assim, surgiu a oportunidade? Ore, né? Ore e pergunta para Deus. Se for da vontade dele, você ir para um lugar onde você consiga se comunicar de forma fluente, parará. Se ele falar que é para ir, vai. Mas eu aconselho você, que está me ouvindo em português, a fazer o seu TED em português. Tudo bem se for uma TED bilíngue, não tem problema. Desde que você consiga ouvir e se expressar na língua portuguesa. Esse é o meu conselho para você. Última pergunta, né, para fechar esse primeiro vídeo aqui de coisas que você precisa saber antes da ETED é essa. Mônica, sou casado, eu posso ir sozinho? De antemão eu já falo não. Por quê? Porque um dos valores da Jocum é a valorização da família. Então não tem como você ficar longe do seu cônjuge. Isso não é saudável para o seu casamento. Então se você decide fazer sozinho, seu cônjuge não tem problema. Desde que essa pessoa viaje com você e more no local que você vai fazer TED, não tem problema, ela não é obrigada a fazer. Mas você ir sozinho para uma outra localidade, aí já não rola, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre essa parte do que saber, do que fazer antes de começar a TED. E não perca os próximos 2 vídeos falando sobre o que você tem que fazer durante a TED, como que funcionam as coisas e o que acontece depois, tá bom? Beijo grande, Deus te abençoe e até lá!